Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 3/1 de 2023. Poucos jogos, infelizmente, né? A gente também não tem muitas coisas de valor para poder estar investindo para vocês, mas a gente decidiu trazer alguns dados e estatísticas a respeito das partidas, porque por mais que a gente tenha algumas entradas óbvias e que não estejam pagando tão bem, a gente sabe que vocês gostam de fazê-las. E mais do que isso, às vezes é necessário dizer o óbvio. Então, tentar orientar vocês em algumas coisas que vocês devem ou não fazer, tomar ou não cuidado nesses jogos, também é bem interessante, mas claro, a gente trouxe uma tip especial para vocês com uma odd interessante para você estar investindo nessa noite. Claro, amanhã a gente tem um calendário mais interessante, com mais jogos para poder trabalhar. Então, já convido vocês a se inscrever no canal, deixar o seu like, não só para ajudar a gente, mas para vocês assistirem ao nosso vídeo de amanhã, assim que ele for lançado, ter tempo de refletir a respeito dos jogos e, mais do que isso, adquirir conteúdo e informação com base naquilo que a gente vai trazer para vocês. Se vocês não conhecem a gente, Sexta de Trade tem vídeo aqui todos os dias a respeito dos palpites da NBA, o nosso grupo VIP, que é o menor preço do mercado, e mais do que isso, né, a gente está sempre aqui trocando ideia com vocês nos comentários a respeito das tips, se a gente acha recomendável ou não, se vocês devem fazê-las ou não. Mais do que isso, né, a gente está sempre parabenizando os greens de vocês, tentando dar alguns ajustes nas entradas que vocês gostariam de fazer e muito mais. Então, convido vocês para comentarem como foi o dia de vocês de ontem, o que vocês planejam para hoje e, mais do que isso, para deixar alguma crítica, sugestão para o nosso projeto seguir acontecendo e ser cada vez melhor. Ontem foi o dia do quase, né? Então vamos fazer de tudo para que hoje seja o dia do bora lá. Então vamos começar aqui fazendo análise de Milwaukee Bucks e Washington Wizards. Aqui, como eu disse, a gente tem pouca coisa para investir. As equipes se enfrentaram recentemente. Nós tivemos ali um jogo muito fora do padrão, porque muitas ausências estiveram de fora ali, né, do lado do Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo, o principal jogador dessa equipe, sequer jogou, e Bradley Beal, o principal cestinha do Washington Wizards, também não, o que impactou não só no resultado da partida, mas também nas linhas de pontos e na forma como as equipes jogaram. Hoje, se o Milwaukee Bucks vir completo, tendo consciência de que Chris Middleton não deve jogar, a gente acredita que o Milwaukee Bucks seja favorito para vencer essa partida. Repito, as odds estão muito baixas, nada muito interessante para a gente trabalhar, mas quem sabe no ao vivo não possa ser interessante. Mas ainda assim, se você gosta dessas odds baixas e tudo mais, a gente só vai tentar reforçar para vocês aqui o porquê que a gente acredita que o Milwaukee deva vencer, para pelo menos aí, né, dar uma luz para vocês tentarem trabalhar coisas futuras, ou então dentro dessa própria partida no ao vivo, quem sabe, e é assim que a gente vai fazer o nosso vídeo hoje. Bom, por que a gente acredita que o Milwaukee Bucks deva vencer a equipe do Washington Wizards? Vou deixar aqui a game log, né, dos 5 jogos mais recentes dessas partidas, dessas equipes, né, em Milwaukee, enquanto a gente faz a nossa análise. Com os possíveis retornos de grandes pontuadores que estavam de fora do último encontro, sendo ele Jrue Holiday e Giannis Antetokounmpo, acredito que Milwaukee pode tirar proveito da defesa ruim dos Wizards hoje. Milwaukee é o terceiro time que menos permite pontos no paint por jogo na NBA, e isso deve ser um problema grave para que os Washington Wizards pontuem, já que eles gostam tanto de explorar esse setor e já que eles são os 10 times com menos bolas de 3 por jogo em toda a liga. Fora de casa, o Washington é o time com menos bolas de 3 por jogo e o time com pior aproveitamento em bolas triplas dentre os visitantes. Milwaukee é a quarta melhor defesa da liga por 100 posses de bola, enquanto que os Wizards é apenas a 12ª. Washington tem muitos números interessantes fora de casa, mas em resultados de fato eles não se saem muito bem. Eles têm 11 derrotas em 15 jogos como visitante, mas venceram os Suns sem o Devin Booker, o Bucks sem o Giannis e Sacramento e Orlando, duas equipes que estão entre as 5 piores defesas de toda a NBA, as defesas mandantes, né? Bucks é um time mais qualificado e equilibrado do que esses que o Washington Wizards venceu, considerando que o Suns estava sem o Devin Booker. Eles estão entre as 10 melhores eficiências ofensivas e defensivas dentre os mandantes e têm 15 vitórias e 4 derrotas em casa nessa temporada. Milwaukee é o melhor aproveitamento em rebotes da liga jogando em seus domínios. Eles são top 5 mandantes com mais tocos por jogo e top 10 em bolas de 3 por partida. Washington perdeu 10 dos últimos 12 encontros contra os Bucks, 4 dos últimos 5 fora de casa e não vencem 2 vezes consecutivas o Milwaukee Bucks fora de casa há quase
5 anos. Washington é um dos 10 visitantes que pior defendem o perímetro em toda a NBA, então acredito que a gente tem todos os números do Milwaukee Bucks superiores aos seus adversários hoje, considerando que eles são mandantes e considerando que os Wizards são visitantes. Então o mando de quadra hoje vai ter um impacto tremendo. Eles perderam a última partida por mais de 20 pontos de diferença, é verdade, né? No caso do Milwaukee Bucks contra o Washington há 2 dias atrás, mas lembrando, o jogo foi completamente fora do padrão. O Milwaukee perde a sua referência quando o Giannis não está à disposição. Então acho que eles perderam 2 vezes dentro de casa e dessa vez saudáveis contra o Washington Wizards. Não me parece provável, principalmente porque o Giannis deve estar de volta e ele vai jogar aí, né? Botando muita pressão em seus adversários desde os primeiros minutos, porque não dá para tolerar, né, mais uma derrota diante da sua torcida contra um time que tem pouco pelo que brigar nessa temporada. Então, o Milwaukee deve vencer essa partida e caso a gente encontre algo interessante em relação ao jogador, pontuação durante o dia, com base nas escalações, confirmações e ausências, a gente vai passar para a galera do VIP, beleza? O jogo entre Oklahoma City Thunder e Boston Celtics, a gente também tem um favorito aqui. O Boston é uma equipe superior em praticamente todas as categorias. Eles melhoraram bastante recentemente, né? Na verdade, eles começaram muito bem a temporada, depois eles tiveram uma sequência de 4 vitórias consecutivas, acabaram perdendo para o Denver, mas assim, o Denver é uma das melhores equipes da NBA e acredito sim que o Boston Celtics tenha tudo para continuar aí, né, uma boa sequência que eles tiveram nos últimos jogos. O Oklahoma City Thunder, muito pelo contrário, nos últimos 10 confrontos tem mais derrotas do que vitórias e venceram ali o Portland Trail Blazers e o Memphis, que é algo interessante, mas sua última vitória foi contra o fraco San Antonio Spurs, jogando em casa e não fizeram mais do que obrigação. Mas o grande destaque que eu tenho para trazer para vocês nessa partida parece muito tentador investir no Jason Tatum em um jogo como esse, mas a gente tem algumas coisas para poder passar para vocês de observações importantes. Jason Tatum está com linhas de 30,5 pontos para poder superar ou então ficar em abaixo dele. Como eu disse, é um dos melhores jogadores da NBA, é um dos melhores jogadores dessa equipe e vai enfrentar hoje um adversário que não tem das melhores defesas de perímetro, não tem das melhores defesas de paint, mas no geral eles têm uma boa eficiência defensiva. Nesse momento da temporada, se a gente for destacar aqui, né, o Oklahoma City Thunder, eles estão ali perto das top 10 de melhores defesas da NBA, o que é algo bem relevante para eles, que foram um saco de pancada constante nos últimos anos. Mas voltando a falar do Jason Tatum, a gente precisa fazer um filtro do desempenho dele nos últimos 10 jogos fora de casa. Jason Tatum só superou essa marca dos 30 pontos apenas 2 vezes nos últimos 10 jogos, tem uma média ali de menos de 26 pontos por partida, isso porque ele enfrentou adversários de diversos perfis, bons defensivamente, ruins defensivamente, mas acima de tudo, ele não se saiu tão bem, então fica aqui o meu ponto de observação. É pra gente investir no abaixo do Jason Tatum? Na minha opinião, não. Mas também não é pra gente investir no over. É apenas um jogador extremamente tentador que pelo menos hoje eu ficaria de fora. Vamos tentar aqui olhar a game log, né, do Jaylen Brown, que geralmente é o jogador que pontua ali melhor do lado do Boston Celtics, quando o Jason Tatum não tá com a pontaria em dia. E a gente vai observar que nesse mesmo recorte o Jaylen Brown tem linhas e médias parecidas, mas a gente também pode destacar que as linhas definidas pelo mercado para esse jogador também são melhores geralmente. E aí você vai me perguntar, Léo, então você está falando que é melhor investir no Jaylen Brown do que no Jason Tatum? Provavelmente sim. A gente tem aqui um Jaylen Brown que consegue infiltrar um pouquinho melhor, consegue dominar um pouquinho melhor o garrafão, não necessariamente jogando de costas, né, mas com infiltrações. E apesar do Jason Tatum ser mais jogador e tá aqui, né, com uma linha de 30,5 que é abaixo da média dele geral na temporada, repito, o Jaylen Brown tem tanta capacidade quanto de pontuar como o Jason Tatum jogando fora de casa, tem linhas menores e, bom, eles vão enfrentar o mesmo adversário, o mesmo OKC, que é ruim no perímetro, que é ruim defensivamente no centro, então evitem o Jason Tatum e eu sinceramente não vou investir no Jaylen Brown, mas caso vocês tenham que escolher alguém, eu recomendaria o Jaylen Brown pelo menos no pré-jogo. Lembrando que o Jason Tatum, quando enfrentou defesas ruins, né, nesse recorte, foi quando ele conseguiu brilhar, como por exemplo quando ele encarou o Los Angeles Lakers e que ele completou
para 44 pontos. Mas ainda assim, o Los Angeles Lakers é uma das piores defesas da NBA disparado. Por mais que o OKC seja ruim, o Los Angeles Lakers, que é um dos times mais vazados de toda a NBA e está quase no top 10 de piores defesas em eficiência por 100 posses de bola, não dá para a gente comparar com o OKC. O OKC é uma defesa ali mais ou menos do nível de outras equipes, como por exemplo a equipe do Brooklyn Nets, a equipe do Chicago Bulls, do New Orleans Pelicans, que estão ali perto, né, do top 10, abaixo do top 5. Se a gente for observar aqui, outra defesa ruim que o Jason Tatum encarou foi a do Denver Nuggets, e ainda assim ele completou para 25 pontos, não tendo feito nenhuma bola de 3, então não necessariamente porque ele fez 44 contra os Lakers, que quando ele enfrentar uma defesa ruim, ele vai superar a casa dos 30 pontos. Então, só um toquezinho que eu tô deixando para vocês. De resto, eu acho que coletivamente a equipe do Boston é bem superior. Gostaria muito de trabalhar com os rebotes, né, dos jogadores do Boston Celtics, mas eu quero trabalhar com o Robert Williams III. Ele é uma das únicas dúvidas do Boston Celtics para essa partida, é o jogador de garrafão, é o jogador mais alto, com mais presença de aro ali, e ele vai encarar hoje o OKC, que é o time que mais cede rebotes em toda a NBA, e no último jogo que eles fizeram, eles aumentaram ainda mais essa média, gerando 65 rebotes na partida em relação à sua média de 56,3. Jogando em casa, eles também são ali um dos 3 piores times em rebotes cedidos por jogo na NBA. É uma equipe fraca fisicamente, né, não muito alta, e consequentemente trabalhar com os rebotes do Robert Williams pode ser interessante, mas as linhas dele ainda não abriu porque ele não foi confirmado. Agora sim, a gente vai passar uma tip para vocês aqui que a gente recomenda que vocês façam. Lógico, vocês estão convidados para ir nos comentários, concordar ou discordar. E aqui, né, no CC de trade que mais está aparecendo Sabonis de trade, a gente vai investir nesse jogador. Já investimos em over, em under, seja pontuação, seja pontos, rebotes, mais assistências. Mas dessa vez a gente vai aqui investir no jogador do Sacramento Kings no seu over em pontos. Então, na partida entre Utah Jazz e Sacramento Kings, a gente vai investir no acima de 20,5 pontos do Sabonis. Acima de 20,5 pontos do Sabonis é o nosso palpite para hoje, ou seja, ele tem que fazer pelo menos 21 pontos. Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Antes da gente partir para nossa análise, pessoal, deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, meta de 150 likes para o vídeo de hoje, comentem aí embaixo o que vocês acham dessas nossas dicas para hoje, e amanhã podem ter certeza que a gente vai trazer muitas tips para vocês, porque o mercado vai estar oferecendo melhores possibilidades. Lembrando que tem tips exclusivas hoje no nosso grupo VIP, é só chamar no WhatsApp, beleza? Então por que a gente acha que o Sabonis deve ultrapassar essa linha de pontos dele? Se a gente for pegar a média dele nos últimos 10 jogos, ele tem 22,4 pontos de média e enfrentou o Utah Jazz recentemente, onde ele completou para 28 pontos. Mas não é só isso, a nossa análise vai ser mais profunda. Bom, Jazz é um dos times que mais sofrem pontos no paint na liga, sendo o segundo time que mais sofre pontos nesse setor dentre os mandantes da NBA e o líder da NBA em pontos concedidos na zona pintada de toda a liga. Sabonis enfrentou recentemente eles e fez 28 pontos, como eu disse para vocês. Mas o mais bizarro é que ele teve 100% de field goal. É isso aí, ele não errou nenhum arremesso que tentou naquela partida. Ele também tem 22,4 pontos de média, o que me parece suficiente para acreditar que ele possa ter uma noite produtiva hoje por conta do frágil setor ali do paint do seu adversário. E a gente também tem que lembrar que o jogo de hoje abriu com linhas de 243 pontos para as pessoas trabalharem no over ou no under. Então deve ser um jogo de muitas oportunidades e arremessos dos dois lados. E acho previsível que o único All-Star desse elenco do Sacramento Kings, especialista em explorar o principal defeito defensivo do adversário, deva ser bem explorado. Outra coisa interessante de observarmos é o desempenho do Domantas Sabonis contra adversários do top 10 piores defesas de paint. Nessa temporada ele enfrentou Utah Jazz, que fez 28 pontos, Denver Nuggets, que fez 31, Detroit Pistons, e ele fez 23, Charlotte Hornets com 28 e o Lakers com 13. Isso totaliza 5 jogos contra as 10 piores defesas de paint da liga no mês de dezembro para cá, ultrapassando as linhas dos 22 pontos em 4 dessas 5 vezes que jogou e atingindo uma média de 24,6 pontos nesse recorte contra esses adversários.
Bam Adebayo foi o último jogador com características semelhantes que o Jazz encarou. E ele, que tem média de 21,2 pontos por partida, terminou o duelo com 32 pontos. E o Utah também é o time que mais leva seu adversário à linha de lances livres na liga jogando dentro de casa. Então vejo que o Sabonis pode ter alguns pontos fáceis com o relógio parado hoje, o que nos ajuda a trabalhar com acima de. Então, diante de toda essa situação, considerando que ele tem um histórico recente contra o Jazz, em que não errou nenhum arremesso, um adversário ali que cede muitos pontos no setor onde ele melhor atua, e considerando que ele tem uma média acima das linhas que a gente busca hoje, acredito que o Sabonis deva passar essa linha aqui de 20,5 pontos. Então, Sabonis acima de 20,5 pontos é a nossa tip mais indicada para hoje. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Essa foi a nossa análise dos jogos de hoje. Repito, amanhã temos muito mais, então se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like para não perder nenhum vídeo do Sexta de Trade. Muito obrigado pela sua audiência e falou!